Gente, então vamos começar. Antes da gente começar falando dos recordes, que eu acho que vocês vão gostar, porque a gente trouxe um monte de coisa, eu vou começar com casos de vocês, tá, gente? Porque vocês mandaram um monte de história que não coube no último vídeo que a gente fez, então a gente vai comentar algumas coisas aqui. São casos um pouquinho mais leves do que o do vídeo, porque, primeiro porque sexta-feira é happy hour, é pra gente, né, ficar vibes. Uhum. E depois porque eu falei no convite que a gente... Quando a gente comentou que a gente ia fazer a live, eu falei, gente, vamos fazer um happy hour, entendeu? Abrir uma cerveja, falar mal da Sandra do RH, e daí teve um ouvinte, oi, Sandra do RH. Gente, a gente tem uma ouvinte, Sandra. Sandra do RH, você está por aqui? Sandra do RH. Sandra do RH, faça-se presente. O que são assim? Redes sociais federadas? Fernanda, conte mais sobre isso. A gente é velha, Fernanda, você tem que começar já explicando pra gente o que são redes sociais. Redes sociais federadas? Achei chique. Mas, bom, enquanto a Fernanda nos explica, gente, vamos para as histórias de vocês. O primeiro já... Confissão de uma criança incendiária. Eu amo crianças incendiárias, que nem eu era muito incendiária. Você era uma criança incendiária? Nossa, tacava fogo em tudo. Ó, eu fui uma adolescente. Sim, eu fui uma adolescente meio incendiária, mas criança não. Quando eu tinha apenas 5 anos, amava acender e apagar palitos de fósforo. Brincadeirinha super saudável que aprendi com meu irmão mais velho. Achei de bom tom acender um fósforo perto da cortina da cozinha. Um plus nessa história é que a bendita cortina ficava em cima do botijão de gás. O palito quebrou assim que eu risquei. Ele bateu na cortina. A cortina pegou fogo na hora. Eu chamei a minha mãe, que conseguiu apagar o fogo antes que o fogo chegasse no botijão. Ainda bem, porque se o fogo tivesse chegado no botijão, você não estaria aqui para nos contar essa história, ex-criança incendiária, eu espero. Eu apanhei e fiquei de castigo por 1 mês. Coisas de criança incendiária. Observação, amo vocês. Um beijo de uma ex-criança incendiária. Ainda bem que parou. Eu acho que o trauma de ter caído, de ter pegado fogo na cortina, deve ter mudado os hábitos da criança. Deve ter corrigido a criança. Você sabe, eu tinha um primo que a gente morava perto, e daí, assim, aqueles primos de brasileiro, né? Que é tipo primo de 7º grau, mas é primo. Daí a gente morava perto e a gente tinha mais ou menos a mesma idade, assim, era 4 anos de diferença só. E, cara, a gente era muito atentado, Renata. A gente roubava caixa de fósforo de casa para ficar tacando fogo nas coisas no mato. Teve uma vez que a gente descobriu a gente entrou no galpão do meu tio e ele tinha um saco de cabide de plástico. E a gente, sem perguntar, sem falar nada, a gente carregou aquele saco de cabide pro meio do mato e fez uma fogueira e ficou derretendo os cabide a tarde inteira. Essa é a vibe das crianças, só derretendo cabide no meio do fogo. Que nem era nosso. Eu acho que... Nossa, sabe que às vezes... sabe aquele mato que eu vou passear com a Oxa? Uhum. Com a doguinha? Eu vivo vendo restos de fogueira lá. Eu acho que os jovens daqui devem fazer a mesma coisa que você fazia. E essa era a tarde. Queima coisa. Antes dos tablets, das redes sociais e do YouTube, gente, esse era o entretenimento das crianças, ficar no meio do mato queimando as coisas, fazendo coisas. O que você fez a tarde inteira? Queimei uns negócios. A Fernanda nos respondeu. Elas seguem um protocolo que permite você fazer parte delas a partir da sua federação, entre aspas, servidor que você tem conta e funciona para logar em várias dessas redes. As notícias ruins ainda estão lá, mas são redes legais. Uma que estou usando é o Mastodon, funciona tipo Twitter. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Vivendo e aprendendo, né? Nossa, nem eu. A Natália, castigo de 1 mês para mini querida de 5 anos, achei exagerado, tadinha. Eu não sei, mas eu desconfio que a mãe tenha dado esse castigo na hora do nervoso, tipo,
do momento de quase que estoura o botijão, e aí, como ela já tinha dado castigo mesmo, ela teve que manter. E a gente não sabe, pelo que ela tá falando, a criança, a ex-criança incendiária, ela punha fogo em várias coisas. Então, eu imagino que não tenha sido a primeira vez. Ai, gente, não, mas é muito perigoso. Uma criança de 5 anos catando coisa de fósforo. Você sabe uma coisa que eu adorava fazer quando era pequena e que eu ainda faço? Ai, gente, confissão. Eu chupo o palito de fósforo. Eu não vou te julgar porque você nunca erra, mas eu não entendo. Eu admito que eu não entendo. Quando Porque, você assim, risca não é o uma palito... madeira gostosa, não é uma madeira Não, nobre, é uma madeira quando de você... lei, assim, Não, amiga, na carvalho. madeira. Você risca o palito de fósforo, apaga, daí quando ele não tá mais quente, você chupa, é gostoso. Ai. Eu faço Ai, a isso. Piti Bruna também fazia isso. Você também fazia isso, tá vendo? Piti Bruna, você lambia o palito de fósforo ou você punha fogo na cortina? Olha, Adriana, derrubei a luz do prédio inteiro, testando se o ferro de passar estava funcionando, após eu ter desmontado e remontado ele todinho, em cima de um chão de carpete. Apaguei o fogo no carpete. Ai, gente. Eu também já queimei um buraco no carpete, porque eu tava brincando, sei lá, de guerra, umas coisas assim, e daí eu peguei uma panela da cozinha e taquei fogo na panela. E a panela estava no carpete. Daí ficou um buraco assim no carpete. Nossa, eu tive uma fase de colocar fogo nas coisas quando eu já tinha, tipo, eu tava no segundo colegial, eu tinha 16 anos. A gente queimava as bordinhas da capa dos colegas, da apostila dos colegas, quando eles estavam, tipo, no intervalo, assim. Aí quando eles voltavam, tava aquela capa queimada. Meu Deus. Uma vez uma colega, não fui eu, foi uma amiga minha, foi Não, peraí. no... A Fabiane Verminose. Aí a outra Natália, meu Deus, Natália! Pode ser também, pode ser verminose, gente. Talvez era uma criança verminenta. Ai, Brian, não fala assim, não fala Renata Bulli, não, não é? A gente descobrindo que a Renata era uma bully e eu tinha verme. Não, eu tive uma amiga, isso não fui eu, tá, gente? Era uma amiga minha, mas ela chegou a pôr fogo no. Todas nós, tipo, era um grupo de amigas e a gente tava nessa fase de queimar coisas, não sei porquê. E aí, essa minha amiga, ela sentava atrás de mim, ela pegou uma bolinha de papel, ela queimou a ponta, ela gritou, Kamehameha! E jogou a bolinha na frente, assim. Sim, aconteceu. A bolinha apagou no caminho, né? De voar, o fogo acabou apagando, porque não era. Ela também fazia, ela tinha cabelo bem preto, e aí ela tirava um fio de cabelo, aí ela passava a tesoura, aí o fio enrolava, né? Aí ela cortava em vários pedacinhos, aí ela escrevia chuva de pentelhos. Aí ela fechava e passava para a pessoa da frente, e aí era passo para frente, aí a pessoa, você só via as pessoas fazendo assim. Tipo, quem abria fazia assim e passava para da frente. Ser jovem, né? Ai, gente. Enfim. Era engraçado. Ninguém é normal, gente. Acho que criança Nossa, não. é um bando de gente anormal. Eu tenho uma dó de quem trabalhava. E sabe o que é pior? Teve um dia que eu tava fazendo. Eu não lembro o que eu tava fazendo, mas a inspetora passou e a inspetora falou assim: um dia vocês vão olhar para trás, vocês vão ficar com dó do que vocês me faziam passar. E foi verdade. Ai, gente. Nossa, não. É complicado, Não é fácil, complicated, como diria Avril Lavigne. É complicated. Mas vamos lá, qual é a próxima? Mas a próxima, vamos para a próxima. Opa, peraí, eu tô acostumando. Eu coloquei um monitor novo para eu conseguir ler só os roteiros, tô mexendo muito fina. Essa parte boa. A parte ruim é que eu tô tendo que aprender como lidar com o mouse passando de um monitor para o outro, porque esse monitor é diferente dos meus do trabalho. Eu tenho que trazer o cursor até aqui, aí ele volta. Ele faz tipo... eu faço isso também. Eu tenho um monitor estendido para ler as coisas, porque eu cega, né? E velha. E daí eu tenho um monitor e eu fico, tipo, procurando o mouse. Pronto. Não, Renata, tá começando. A gente só leu uma história de ouvinte, tem coisa a valer para falar ainda. Não se preocupe. Ó, 2. Eu namorei um cara por mais ou menos 2 anos.
Eu namorava ele, mas depois descobri que ele não me namorava. Ele era extremamente tóxico e fazia um gaslight absurdo comigo. Tenho até vergonha de contar, porque o nível de trouxice foi bem alto. Ai, amiga, não fique assim. O amigo, né? Eu acho que é amiga. Vamos descobrir. Quando tínhamos mais ou menos 1 ano de namoro, descobri que ele tinha outra namoradinha há 4 anos. Ok. Eu morava em São Paulo e ela no Rio. Terminamos e voltamos várias vezes por causa disso. Ele falava que ela tinha depressão e que tentava atentar contra a própria vida sempre que ele terminava com ela. Então, decidi, os incomodados que se mudem, peguei essa oportunidade e resolvi mudar para Irlanda. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu acho ótimo. Então, resolvi mudar para Irlanda. Ele veio atrás. Ele veio atrás! Ele veio atrás! Ele veio atrás, ela. Tudo bom, querido? E disse que seria mais fácil começar uma vida do zero longe dela. E por que você tem que começar essa vida perto de mim? Longe Que dela, seria tudo bem, mas por que perto de mim? Me que esquece. seria mais. Pois é, que seria mais fácil terminar. Aí ela pôs entre parênteses, covarde. Sim. Gente, aí você vê que homem encostado, né? Muito. Muito folgado, Bom, muito covarde, muito encostado. a vida aqui já não é, quando você muda pra cá, a vida já não é fácil, já tem um monte de perrengue, você vai saber, Imagina! ela sabe. Já é uma vida super perrengosa. Ele foi atrás, Brian, pois é, olha. Um dia eu cismei com ele e quando ele foi tomar banho, eu revirei as coisas dele em busca de uma pista e achei. Achei uma aliança de noivado na carteira dele. Ele não terminou com a mina, ele ficou noivo e foi pra Irlanda. Já estava meio calejada e desiludida, então eu decidi sair com uma amiga durante o dia para desabafar. E no caminho, liguei para ele e disse que queria muito tomar um vinho, comer uns petiscos à noite, que a noite ia ser ótima. Ele foi atrás de tudo e arrumou para a gente ter uma noite boa. Assistimos umas lutas na TV, bebemos. Quando as lutas acabaram, saímos para a varanda e eu falei: que noite boa, que vida boa, merece um brinde. Ele respondeu: vamos brindar, você quer brindar a quê? E eu, com um sorriso bem falso, falei: ao seu noivado com a fulana. Sim. Nunca vi uma pessoa ficar pálida tão rápido. Ali terminamos definitivamente e ele me disse: espero que você me perdoe, você é importante para mim. Ah, meu querido. Eu Ela não te falou: senta lá, perdoo. Cláudio. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar que eu não posso falar aqui. Que desaforo, gente. Que Gente, a desaforo. audácia. Olha, Olha, parabéns por não ter jogado ele da varanda. parabéns. Parabéns por não ter, porque você demonstrou um autocontrole assim. Que Olha, eu não sei se eu gente. demonstraria. Eu já, para começo de conversa, eu nem ia conseguir ver a luta e beber o vinho. Entendeu? Eu acho que eu ia falar: olha, você vai lá comprar o vinho, e enquanto ele estivesse comprando o vinho, eu já ia te chamar o chaveiro para trocar as fechaduras da casa. Nossa, e eu não sei como é que era no caso deles, né? Mas aqui é muito comum que as pessoas terminem e acabem tendo que ficar morando juntas um tempo, porque a situação de moradia tá impossível. Ah, Aí você imagina, você não. termina, você tem que ficar morando na casa com o maluco, e provavelmente você tem que ficar ouvindo, agora que ele não tem mais que esconder de você, tem que ficar ouvindo o maluco falar com a noiva. Nossa, gente. Não, eu, quando bateu a pandemia, eu tinha acabado de terminar. Eu tinha acabado de terminar o meu namoro. O lockdown começou no dia em que eu ia assinar o contrato do novo apartamento. Daí começou o lockdown e eu fui laid off, assim, eu fui para casa com permissão, né, que eles chamam aqui, que é quando você continua recebendo, você continua empregada, mas como não tem mais trabalho, você fica uns meses em casa recebendo do governo. Ai, foi igual comigo, foi exatamente a mesma coisa. A Europa É. inteira acho que fez isso durante a pandemia, né? Então, e daí eu fiquei 1 ano e meio morando com o meu ex. Só que o Nossa, não é meu tenso. ex
Não, então, só que o meu ex, até hoje, ele é um dos meus melhores amigos. Então, pra mim, é uma pessoa que é da minha família. Então, pra mim, foi muito fácil, porque a gente se entendia, a gente até hoje cuida muito um do outro, se ajuda muito, mas é tenso. Se é um negócio que teve traição, que teve briga, nossa, gente, não ia conseguir, não. Eu ia morar na rua, mas eu não ia ficar com ele, não. Eu pensei na noiva também. O que será que ele inventava pra ela? Então, por que ele falava pra ela? Ah, eu vou pra Irlanda fazer um intercâmbio. Deve ter falado isso. Ah, eu vou fazer um intercâmbio pra melhorar meu Ah, mas a inglês e mi poder mas pagar o nosso né? casamento. Uhum. Nossa, mas será que ela não desconfiava? Porque ele estava com as duas, né? E ele estava com a outra há 4 anos, então é, enfim. Aliás, temos uma nova membra, Adriana Vove Spínola. Spínola. Seja muito bem-vinda, acabei de ver Seja aqui no muito chat. bem-vinda. O Brian, relações saudáveis, como é bom. Vou fazer uma entrega ali em Campo Grande. Gente. Nossa. Ai, Bom, gente, nossa. mais uma. Perrengue. Confissão. Oi, desculpa, você falou alguma coisa? Não, só falei perrengues. Perrengues. Deixa eu aumentar nós aqui. Aí, sumiu mal de novo. Pronto, aqui. Confissão. Me relaciono há algum tempo com uma pessoa. Nossa relação já passou por altos e baixos. Sinceramente, mais baixos do que altos. E agora estamos em uma fase péssima. Parece que todo dia é uma briga diferente. Hum. Em uma dessas discussões, o assunto sobre o passado dele, de antes da gente se conhecer, veio à tona. E ele contou que contraiu uma IST quando era mais jovem, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Aquela informação me desmontou e apagou o restinho de encantamento que eu ainda sentia. Passei a sentir um nojo absurdo, uma repulsa real. E não consigo mais ser tocada por ele. Eu sei racionalmente que isso é algo do passado, que ele se tratou, que está tudo resolvido. Mas emocionalmente eu simplesmente não consigo superar. Eu não tenho nem o que dizer. Ah, não, foi só uma confissão. A gente não precisa dar um Ah, conselho, não é nada. É uma não, então, confissão. eu não tenho nem o que dizer, porque eu não julgo. É porque quando você tá já com ranço da pessoa, daí tudo é um problema. Então, eu acho que não é nem a IST. Eu acho que é o ranço e o nojo e o saco cheio e, sabe, você não quer ser tocada. Porque quando é uma pessoa que você ama ainda, eu acho que você não teria essa mesma. Eu tava pensando isso também. Essa mesma. Às vezes é tipo o inconsciente da pessoa meio Ah, que dando um jeito dela tomar o próximo passo, né? No sentido de interromper a relação, assim. Porque eu ah. acho que talvez a história fosse muito diferente se eles estivessem absolutamente bem até ela ficar sabendo disso. Porque assim, a gente não pode estigmatizar IST também, porque é uma coisa que acontece. Todo mundo tem, todo mundo já pegou alguma ou já acontece, gente. Isso não é sinal de nojeira, não é sinal de promiscuidade, não é sinal de falta de higiene, não é sinal de nada. Às vezes acontece. E não dá para estigmatizar, mas eu acho que quando você já está numa fase ruim com uma pessoa que você não ama, mais que você já não tá a fim de ser tocada, qualquer coisa é motivo. Porque eu acho que quando você ama de verdade, você passa meio que por cima dessas coisas. É, Sabe? Você passa por cima de problemas muito mais graves do que uma ST que foi tratada já. é. Porque se fosse uma ST que ela podia contrair, tudo bem. Agora, se é uma ST que já foi tratada lá no passado, eu acho que é uma coisa assim que ela não ligaria se fosse uma coisa que eles já ainda tivessem bem. Eu acho que isso daí é quando. Porque tem um. Acho que tem um switch, assim, tem uma chavezinha que vira quando o negócio tá É. muito ruim, e daí a pessoa faz aquela coisa que é a gota d'água.
E isso pode ser qualquer coisa, e pode ser algo lógico ou ilógico, não interessa. Chega uma hora que vira a chave e você fala: eu não aguento mais ser tocada por essa pessoa. E daí, às vezes, não é nada que a pessoa não fez. Às vezes é uma coisa que você aguentou por anos. E que daí, Sim. de repente, você já não aguenta mais. E ela falou que é uma relação com altos e baixos, com mais baixos do que altos, né? Então, Então, eu acho que foi aquele negócio, vou ter que aguentar mais isso ainda, sabe? Eu acho que é isso, porque quando você ama, você não estigmatiza outra pessoa, você não pensa nesse tipo de coisa, principalmente uma coisa que já foi tratada, mas eu entendo completamente. Eu entendo completamente, não é esse problema. A Adriana até comentou, super entendível o ranço. A ST já passou na vida de qualquer ser humano adulto. Às vezes você não sabe que você tem, mas você tem. Todo mundo tem alguma coisa. Imagina os vermes, bactérias, coisas, tudo que a gente passa pela vida, gente. Mas a ST não é o problema. Eu concordo, eu acho que a ST não é o problema. Porque imagina, se você, uma pessoa que você ama fala, nossa, eu tive, sei lá, sífilis, sei lá, gonorreia, mas é um negócio que já foi tratado com antibiótico, não existe mais em mim. Gente, hoje, se você tem HIV, você pode viver numa relação completamente normal e não passar. Então, se você é uma pessoa, acho que esse tipo de estigma cai. Eu acho que é porque ela não aguenta mais mesmo. não, ela falou que é um negócio que já foi resolvido. Eu acho que o ponto seria uma conversa muito diferente se ela tivesse sido contaminada, tipo, por alguma doença, alguma. Mas a Renata falou uma coisa interessante. Aparentemente, ele contou recentemente. Se eles já estão juntos há algum tempo, achei que demorou demais. Eu também. É, Eu também achei. é, Então, é. vamos ver. Eu espero que ela fique bem e que ela termine esse relacionamento, porque claramente não tá bom. Vamos lá, próxima história, gente. Estava ouvindo o episódio de Dates Criminais. Essa é uma pessoa, ela pediu pra gente não falar, mas ela tá numa profissão e que envolve atender ocorrências. Uhum. Tá? Então ela falou: lembrei-me de uma ocorrência que atendi e fiquei chateada com a situação e ao mesmo tempo de mãos atadas. Uma mulher de 43 anos, absolutamente linda e estável financeiramente, era representante comercial com um rapaz de 25, 26 anos, não lembro ao certo, até aí tudo bem. Esse indivíduo estava em prantos, falando que havia sido traído e que por esse motivo surtou na casa, quebrou tudo e agrediu a mulher. Os vizinhos ligaram para nós por conta do barulho. Em contato com a mulher, ela disse que estava até com vergonha de contar o que tinha acontecido. Mas, na verdade, ela havia divorciado do ex-marido, entrado em depressão, internado-se em uma clínica e lá conhecido esse rapaz, que inicialmente estava bem, tudo lindo. Até que ele pegou o controle das redes sociais e contas bancárias dela. Surtava quando ela conversava com seus clientes e dizia que o diálogo dela com eles não estava relacionado ao trabalho, sempre pensando que eram casos amorosos. Perguntei se ela sabia o porquê dele ter sido internado na clínica em que eles se conheceram. E ela respondeu que quando o conheceu não sabia, porém quando consultei o histórico dele, vi que ele tinha passagem por tráfico e porte de arma de fogo. Era playboy e o pai o havia internado por dependência química. Entre parênteses, eu não posso falar essa palavra aqui. Encaminhamos as partes para a delegacia, ela pediu medida protetiva e o pai do rapaz foi buscar ele posteriormente. Pouco tempo depois, eu, na minha profunda curiosidade, fui procurar as redes sociais dela. Bom, eles voltaram e ela estava postando juras de amor. Só consigo pensar que a dependência emocional é uma droga. E é. A gente é tenso porque a gente tem tanto caso que a gente fala sobre isso, sabe? E a gente sabe que demora, em média, 7 tentativas para uma pessoa deixar uma situação de abuso, né? Mas eu entendo totalmente a frustração. Eu imagino que você trabalha. Eu passei por isso muito pouco quando eu trabalhei com hospitalidade, porque eu trabalhei na pandemia, e que foi um período que, estatisticamente, os casos de violência doméstica aumentaram muito, né? E eu precisei acompanhar alguns casos, tanto de mulher contra homem, quanto de homem contra mulher, tá? As duas coisas.
E é extremamente frustrante mesmo, porque às vezes você ajuda a pessoa, tipo, a fugir mesmo, e no dia seguinte você vê o casal de mãos dadas, assim, tipo, Ah. como se nada tivesse acontecido. Então, eu entendo a frustração de quem acompanha, e ao mesmo tempo a própria pessoa que mandou fala que ela entende que é uma questão de dependência emocional, né? Dependência emocional e manipulação, porque a pessoa, até chegar no ela te bateu, ela quebrou sua autoestima, ela já te manipulou, ela já fez gaslighting, ela já fez love bombing, ela já. Porque ela não te bateu todo dia. Ela foi charmosa, ela foi querida, ela foi carinhosa, ela te comprou presente, ela te trouxe comida, ela te trouxe, sabe, ela cuidou de você, ela se mostrou amorosa, e daí ela vai. Pois ela tem um comentário, ela vai te isolando, ela vai fazendo comentários sobre sua aparência, comentários sobre como você precisa dela, como você é tudo pra ela, como você é o amor da vida dela, e ela vai te manipulando dessa forma. E daí quando chega no primeiro tapa, no primeiro abuso emocional, no primeiro abuso verbal e tudo mais, já tem um histórico longo de manipulação, de gaslighting, de love bombing e de tudo isso. Então não dá pra gente julgar realmente. E isso é uma coisa que tanto não dá pra julgar, que é uma coisa que é tão assim normalizado pra pessoa, e é uma coisa que é tão comum, que é o ciclo do abuso é o mesmo ciclo do abuso no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Irã, em qualquer lugar do mundo. Tanto com homem quanto com mulher. Sim, Então não é sim. possível que tenha, porque a gente fala muito assim, ai gente, será que essa mulherada gosta? Ai, não acredito que ela voltou pra ele. Mas é assim, gente, o ciclo do abuso é exatamente o mesmo em qualquer lugar do É, mundo, e tanto pra homem quanto pra mulher, tanto pra velho quanto pra jovem, tanto pra hétero quanto pra gay, dependência emocional e abuso é um lixo. Não tem como a sim. gente falar, não tem como julgar, não dá pra julgar. Sim. Não, e é uma questão também, eu tô lendo muito sobre codependência, né, que era um conceito que eu só conhecia de ouvir falar, eu achava que era outra coisa. Eu, inclusive, para quem gosta dessas coisas e tal, eu tô lendo, eu coloquei o link desse livro que eu tô lendo na descrição dessa live para quem quiser acessar. Se não me engano, Uhum. chama Codependência Nunca Mais, alguma coisa assim. É uma assistente social que tem formação em psicologia também, que ela fala sobre codependência, né? Muitas vezes, pessoas que cresceram em um lar abusivo de alguma forma, pode ser por conta de abuso de substância, violência doméstica, N questões, saúde mental e tal. Essa pessoa reproduz essa estrutura que ela teve na casa dela, na vida dela. Então, Uhum. às vezes, a pessoa se coloca numa situação dessa inconscientemente porque ela foi criada num ambiente instável e a instabilidade é o que ela conhece. Então não dá pra gente julgar uma pessoa sem ter a menor ideia de onde essa pessoa veio pelo que essa pessoa passou, sabe? Não. Principalmente quando a gente já sabe, é estatístico que demoram 7 tentativas em média pra você sair da situação. Tipo, Ah, ninguém quer viver miserável. não, ninguém quer ficar triste, ninguém quer viver no relacionamento. Mas ninguém. É aquilo que eu falo: ninguém entra numa seita e ninguém entra num relacionamento abusivo. Você entra numa relação ou num grupo que concorda com você, que te acolhe, que tem as mesmas ideias que você, e daí quando você vai ver, nossa, isso daqui é uma seita, gente, preciso sair daqui. Nossa, isso daqui é abusivo. Eu preciso sair daqui. Só que demora para você entender isso, porque não é de um dia para o outro. Uma seita não se apresenta como uma seita. Um Uhum. relacionamento abusivo não se apresenta como um relacionamento abusivo. Um grupo religioso que pratica abuso espiritual não se apresenta como e vamos Sim, praticar abuso espiritual. Não, é uma sim. coisa Ó, que. a Daniela Zanetti, meu marido é dependente químico e hoje eu faço terapia para lidar com a minha codependência dele. A gente sofre, acho que até mais do que o dependente químico. Hum, Dá uma olhada nesse. Daniela, é capaz de você já conhecer esse livro, tá? Porque essa autora, ela começou o estudo dela conversando com parceiros de dependentes químicos e pessoas com problema de dependência de álcool. Então, foi aí que eles começaram a estudar codependência, que é meio que uma questão de saúde mental que você adquire exatamente por ter que ser, por estar na posição de cuidador de alguém com um vício. hum, Você fica meio que a sua vida meio que vive em função de controlar o da vício da outra pessoa. E isso pessoa. tem vários efeitos na sua vida. Um fenômeno
psicológico muito. Tá ó, Daniele, tá na descrição da live. Eu acho que é codependência. Eu tô sendo tonta, né? Eu tô com ele nas minhas fontes aqui. O nome dele Cadê o livro aqui? Eu vou clicar e abrir o nome para falar para vocês. Codependência Nunca Mais, da Melody Beattie. Tá linkado na live. Quando você clicar, já vai aparecer ele. Ele tá. Esse livro, eu não sabia, tá? Eu não conhecia. Foi um psicólogo que me mandou. E ele aparentemente ele é super recomendado assim para falar sobre codependência. Ele tá na 25ª edição já. Ele é um livro bem recomendado e tá em português. Então, pelo que eu vi, esse link que eu estou disponibilizando, ele é de uma empresa que chama Lê Livros, que disponibiliza, eles têm os dados de copyright para disponibilizar esses livros para ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Então, não é um link pirata, nada assim. É um link certinho, eu não colocaria se fosse, né? Enfim, mas eu achei que é pertinente. Eu tô aprendendo muita coisa, gente. Tipo, eu fiz uma pós na área de psicanálise, um pouquinho de psicologia, nunca trabalhei na área, mas eu aprendi demais, assim, me ajudou bastante. Tá me ajudando, ainda não terminei ainda. Passei um pouquinho na metade. Então, recomendo para quem tem interesse e tal. A Daniele fala: faz quase 9 meses que nos separamos, e mesmo depois de separados, eu queria continuar a cuidar dele. E falam que isso é muito normal, né? Nessas situações. E se você não trata, o que acontece é que você quer ajudar outras pessoas que você enxerga os mesmos problemas. É porque eu acho que também, quando você cresce num lar instável, por exemplo, ou que você cresce achando que o seu serviço é como você mostra amor, você se doar é como você mostra amor, acaba ficando, tipo, o que eu quero falar é quando as pessoas se aproveitam, sabe? Inconscientemente se aproveitam da sua doação, de você se doar para elas, de você cuidar muito delas, acabam ficando mimadas com essa doação que você faz. Eu acho que se isso é um padrão que repetiu a vida inteira, quando você entra num relacionamento, você vai achar que amar aquela pessoa é se doar completamente para aquela pessoa. E se ela tem um problema, você para a sua vida para cuidar daquela pessoa. Isso eu acho que é uma coisa que eu já vi na minha família também acontecer. Que eu tenho uma tia que ela se doa muito, mas ela se doa muito, assim, sabe? A ponto dela não viver sem se doar. E isso nem sempre é bem utilizado. Nem sempre é E é bem muito utilizado. difícil, porque, principalmente para mulher, não que não aconteça com homem, acontece, o livro tem um monte de exemplo de caso de homens também, mas a mulher é socialmente condicionada a se doar. É esperado da mulher, tanto Que em ela termos de cuide. carreira, quanto em termos de postura, uma mulher que não cuida, ela é considerada antinatural. Ela é uma mulher fria, ela é uma mulher distante, ela é um monte. A Jagodinha mandou mensagem, gente. Jagodinha, você viu que a gente divulgou? Vou até te mostrar. Aqui, ó. Estamos divulgando o seu trabalho e o trabalho da Amanda. Ó, ela estava, inclusive, no ponto de coleta separando as doações, gente. A Daniele fala: a gente, quando é muito insegura e carente, como era o meu caso, aceita quase tudo no relacionamento. Eu acho que todo mundo, em maior ou menor escala, eu acho que todo mundo já esteve numa situação, e se não, que eu fico muito feliz por vocês, de verdade, assim, é exceção, não a regra, mas em que a gente se coloca numa relação quando a gente está fragilizado, e por a gente estar fragilizado, a gente infelizmente acaba trombando com pessoas que se aproveitam da nossa nobreza. Gente, a Jagodinha nem chegou, ela já nos deu dinheiros. Ela deixa eu jogar os dinheiros na tela para vocês. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Mimadas, Ai, somos gente. mimadas por uma Somos muito ouvinte. mimadas. O Reni, cadê? O Reni falou: passei por um relacionamento assim também. Eu era muito jovem, tinha 19 anos, foi terrível. Nossa, a gente sente muito. E a pessoa acha que é obrigação que continue cuidando dela. Sim. É. E é bem triste. A Miriane Borges falou: cresci em um lar puxado, pai alcoólatra e agressivo, muitas brigas e ausência dele. Fiquei dos meus 19 até meus 34 em um relacionamento horrível, mas já acabou e já estou muito bem, faço terapia. Graças a Deus.
Ai, graças a Deus, ainda bem, gente. É Uhum. aquilo, a gente não sabe, a gente não controla, acabar caindo. Acontece, gente, todo mundo, eu falei, a grande maioria das pessoas vai acabar caindo em uma relação assim, um momento ou outro da vida. Uhum. Mas a gente também tem que brigar pela gente mesmo, né? Tipo, demora um pouquinho e tal, mas a gente tem que encontrar forças Ah, eu acho que pra se escolher, né? eu acho que na mídia, de forma geral, a gente é vendida, principalmente como mulher, que eu tô falando como mulher porque também é o meu ponto de vista, não tô falando que isso não aconteça com homens. Mas eu acho que a gente é muito condicionada com essas histórias de, nossa, ela salvou a família dela. Nossa, essa pessoa fez tudo pela família. Ela É fez a tudo, ela Amélia, né? A cuidou. Amélia que era mulher de verdade, né? É, ou, nossa, ela cuidava da família, ainda cuidava dos pais, ainda cuidava da dona Benta aqui da esquina, e ela Com um é uma sorriso no pessoa rosto. com um sorriso no rosto. Isso que era mulher de verdade, isso que é uma pessoa de verdade, isso que é É. uma pessoa que honra. Mas na verdade, gente, quem cuida do cuidador, sabe? Quem cuida da pessoa que tá lá se doando? Porque ela também tem uma vida, ela também tem medo, ela também tem sonho, ela também tem emoções, ela também tem esperança, ela também tem perspectiva, ela também abriu mão de tudo isso para cuidar dessas pessoas. E quem cuida dela? É. Sabe? Então é uma coisa que a gente romantiza demais a pessoa se doar completamente para os outros, mas a pessoa também tem que se doar para ela, porque chega uma hora que ela esvazia. Ou, Sim. claro, tem gente que gosta, tudo bem, mas você precisa também se cuidar. Tem Mas o seu. assim, sim, todo mundo, independente, opa, do que a pessoa faz e tal, por mais que você goste, você precisa descansar, você precisa de um tempo pra você. E você precisa aceitar que nem todo mundo precisa ou merece ser cuidado. Sim, E sim. isso é muito A Renata difícil. fala, ó, eu tenho vergonha de contar certas coisas que eu já passei com o meu ex, porque o eu de hoje não entende como aceitei certa. Eu entendo perfeitamente o sentimento, porque Perfeitamente. às vezes eu vejo. Gente, é um negócio que assim. A Jemima Kirk falou um negócio que é muito verdade. Alguém tem que desabilitar aquela função do Facebook de você ver suas lembranças. Porque às vezes eu não tô preparada, eu tô só querendo viver o meu dia, pulo alguma foto na minha tela, eu penso, meu Deus, Eu como tenho que entrar. pode? Eu não entro nunca no Facebook, mas eu tenho que Eu entro pra entrar falar no. com você só. Então, quando eu tô no computador, a gente fala no Messenger. Daí, quando eu tô no computador, eu entro para falar com você. Mas eu também entro porque no grupo, a gente na empresa tem um grupo lá, e daí você tem. As mensagens vão sempre pro grupo do Facebook. Ah, tá, de trabalho, sim. De trabalho, assim, as mensagens geral da firma, sabe? E, ai, gente, quando eu vejo umas memórias, umas coisas que eu falava, umas coisas que eu fazia, você fala, gente, que vibe, que vibe. Nossa, gente. Ah, e Ou às quando vezes você não você, tá quando vo- esperando, né? e É só te manda. você vê aquela foto que você tá sorrindo assim, daí você lembra, nossa, eu tinha acabado de brigar. Ou nossa, eu lembro que eu tava tão infeliz, na verdade. Ou Isso tipo, era nossa, uma antes de eu tentativa tirar de essa salvar. foto, eu fui no banheiro dar uma. Pra não ficar tão evidente que eu tinha chorado segundos antes Ah, dessa foto, sabe? Nossa. hum, É difícil, gente, é difícil. é Até bem difícil. a Thalia Reis falou: eu desativei meu Facebook, não tenho mais saúde mental pra isso. É, menina, então. Não tem. Até porque o Facebook hoje em dia é um limbo, né? É só é, inteligência artificial e uns posts assim de reacionários, assim, é tipo uma coisa que você não acredita o que a Cher fez. E daí tipo você vai ver é, tipo um negócio de inteligência artificial dizendo que a Cher, sei lá, fez é umas coisas que não tem nada a ver, que tá na cara que é falso. Estranhamente, aqui na Irlanda, a galera. Porque eu tenho uma. Tipo, é muito engraçado isso, né? A Irlanda, em alguns aspectos, eles são um pouco anacrônicos, assim. Então, por exemplo, sabe aquele golpe do sequestro, de te ligarem do sequestro que tinha em 2012 no Brasil? Sim. Tá chegando aqui agora. De Essa ligarem, falou. dando. Então, e aqui então a galera ainda usa muito Facebook para colocar anúncio ou para divulgar coisas. Então, por exemplo, Ah, evento em pub, programação de pub.
Eu acho no Face, mas eu não acho no Insta. Tem muito lugar que o Insta só vai ter umas fotos meio nada a ver e tal. Então eu ainda uso para algumas coisas assim. E para anúncio de comunidade brasileira, gente vendendo coisa, gente. Às vezes você precisa tipo de carreto ou de coisa Ah, assim. É o Facebook que a galera usa para anunciar. Até hum, mesmo para checar se a pessoa que está anunciando não é uma golpista, porque você tem os links das coisas e aí você tem os prints das coisas anunciadas que são golpe. hum. É para isso que eu uso. Mas assim, é só para isso. Então, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu vou conversar com você. Mas quando eu abro, às vezes a gente toma esses sustos. Ai, daí você olha assim e fala, ai, nossa. Mas, gente, eu vou falar agora. Eu trouxe esse é o caso, acho que mais pesado de vocês, né, que eu trouxe. Esse outro é mais leve. Então, Tá. esse é coisas que dão medo. É pra gente ficar. Ai, meu Deus. Do nada aparece um vídeo do Nicolas Ferreira. Gente. Desculpa, antes de eu começar a contar a história que dá medo, eu preciso tirar um minuto do meu dia para falar o ranço que eu tenho dessa pessoa. Ai, nossa, péssimo. Eu não sei explicar, a cara dele me incomoda. Olhar para a cara dele me incomoda. Eu fico assim, Eu sei explicar, porque ele tem a cara de ser exatamente o que ele é, que é uma pessoa que é, não, ele não é qualificada, ele não é, não é uma pessoa especialmente inteligente e é uma pessoa que distorce a informação para criar reações, para criar tipo reações viscerais nas pessoas para elas ficarem sempre com raiva dos outros. Ele é a personificação daquilo que é você usar você pegar uma notícia, uma estatística ou algo fora de contexto, manipular aquilo para falar, tá vendo? O outro lado, a esquerda, os outros, a trans, o todes, o não sei o que, o funk, a Anitta, sabe? Eles estão todos errados, todos eles estão perdidos. Nós é que sabemos da verdade, nós é que somos escolhidos de Deus, nós é que somos bons e honestos. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas ele causa isso das pessoas que seguem ele, estão sempre com raiva do outro lado, sempre criando o inimigo invisível, que é o inimigo é todo mundo que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, é meu inimigo. E daí não existe debate, o debate morre, não existe argumento, não existe nada, é só reação, reação, reação. É só para rede social, ele é político de rede social. nossa, é que como é bom falar com gente inteligente, né, gente? Porque a Nath, ela conseguiu falar tudo que eu queria dizer de uma forma extremamente eloquente e classuda. Eu só queria xingar ele por uns 5 minutos e Nossa, me falar vários senti. absurdos, é que eu não posso, porque senão a live cai, e se a live cair, eu vou ficar com ódio não só dele, mas de mim mesma por ter permitido. Mas não vale a pena, Mas é o que eu tô falando. eu sei. Eu tô batendo nessa tecla já faz muito tempo, porque a gente começou o podcast numa época muito polarizada. E eu tava muito polarizada, eu acho que a gente, de forma geral, tava muito polarizada. E assim, desde que a gente começou o podcast, eu não perdi nenhuma das minhas convicções, eu não mudei nenhuma do meu posicionamento. Mas você começa a perceber que todo mundo tá te manipulando para você ficar com ódio dos outros. É verdade. E daí, só que não existe. E eu acho que assim, se é uma pessoa que é nazi-fascista, que é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista, homofóbica, tudo bem você não querer contato com ela e não querer debate com ela. Só que nem todo mundo que discorda de você é isso. Só que a gente Sim, estava vivendo uma época e a gente passou por muito tempo, uma época em que você não podia nem falar com as pessoas que sim. pensassem diferente de você de alguma forma, ou que tivessem. Por quê? Porque a gente estava sendo manipulado e estamos sendo manipulados o tempo todo para ter reações viscerais e ficar com ódio e ficar com raiva e ficar agressivo e brigando no comentário. E daí você se pergunta no final do dia: ok, eu briguei, eu xinguei, eu tive uma emoção, o meu dia ficou destruído, eu cortei contato com várias pessoas e o que, que eu ganhei? O Brasil continua na mesma pindaíba, a Ah, economia continua na mesma pindaíba, as pessoas continuam se odiando e o debate morreu. O é. debate morreu. O problema disso é que o debate morreu. Não existe mais o debate entre direita e esquerda, não existe mais o debate entre
sabe, entre legalização de uma coisa ou não, agora o debate é vídeo de inteligência artificial, manipulação de estatística, manipulação de informação, e você não poder falar com uma pessoa que pensa diferente de você, porque senão você é convidativa, porque senão você passa pano para fascista. Gente, não ajudou a gente em nada, não melhorou nossa vida em nada, esse tipo de pensamento. Só serviu para fazer político de rede social que dê esse patolino. Esse patolino, sim. Mas bem, gente, agora desculpa, eu perdi o foco, porque só ver o nome dele me deixa muito bravo. Aí eu falo... Já comecei a militar aqui. Ativou a Natália militante aqui. Coloca então, eu vejo o nome. Aí eu vejo tudo vermelho, e aí eu quero falar um monte... Sabe o GIF do Marxismo Então se faz? Eu vou ficando que nem o Karl Marx with lasers, e aí eu preciso me controlar. Mas vamos lá, gente, a história que dá medo agora. Tá. Oi, menina. E essa é a última história de vocês, aí a gente vai entrar nos recordes, tá, gente? Tem imagens, tem galeria, tem vídeos, a gente vai falar de um monte de coisa muito legal. Tô super animado, foi uma delícia escrever esse roteiro. Mas bem. Oi, meninas, adoro vocês. Eu já consumia muito conteúdo de True Crime, conheci o podcast há alguns meses e se tornou meu favorito. Tanto que é o único que me tornei membro. Quem será que é você? Você é um membro? Bom... me perdi aqui. Mas enfim, coloquei como confissão, mas na verdade é um relato bizarro. Sou uma mulher e cresci numa casa com meus pais e meu irmão mais novo. Mas a casa dos meus pais é como um point de encontro da família, então sempre tá cheia. Que delícia. Inicialmente, aí já quero que a minha casa no Brasil seja assim, Natália. Eu quero uma casa grande, eu quero todo mundo... o tempo inteiro, eu quero gente entrando e saindo da casa e comendo bolo de fubá com... eu gosto. A casa da minha avó era assim, era muito gostosa. Eu gosto também. Então, eu acho que a nossa casa vai ser assim. Vai ser. Inicialmente era uma casa pequena e eu dividi o quarto com meu irmão boa parte da infância. Na porta do nosso quarto tinha um degrau que dava para a sala de estar. Desde criança, eu costumava ver um homem de preto parado no degrau, olhando para mim no quarto. Tínhamos o costume de dormir com a porta aberta. Mas eu achava que podia ser coisa da minha cabeça e nunca disse a ninguém, amiga, como você dormia? Fizeram uma reforma na casa e ganhou um quarto só pra mim. Meu irmão ficou no nosso antigo quarto. Ela deve ter dado graças a Deus. Mais vez ou outra, eu ainda vi o homem lá, sempre parado no mesmo lugar. Até que uma noite, quando eu tinha por volta de 22 anos, levantei de madrugada para ir no banheiro e lá estava ele. O meu quarto agora era ao lado da sala de estar, então para eu ir no banheiro eu tinha que passar por ele. Refleti bastante, mas eu precisava muito ir. Então criei coragem e fui. Passei por ele sem olhar para os lados, correndo. Fiquei muito tempo no banheiro criando coragem para voltar. E até pensei que ainda era coisa da minha cabeça e que quando eu saísse ele não estaria lá. Mas ele estava. Então voltei para o quarto e passei por ele de novo. Antes de entrar, olhei para trás e ele ainda estava lá, imóvel. Gente, essa é uma entidade persistente, né? Não é que nem a do filme de terror que você olha e ela sumiu. Não, ela está lá. Eu estou aqui. Se você tem dúvida, não tenha. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Então, só para melhorar a situação. Eu sei que é um homem alto, mas eu nunca vi o rosto dele. Ele tá vestido com um terno preto e usando uma cartola. Gente, eu já falei várias vezes, eu não manjo nada dessas coisas. Quem é espiritualizado aí, os nossos xamãs, bruxões, bruxonas, conta... Não, o Slenderman não usa cartola. Mas ele é um Slenderman gentleman. É um... É a versão British. Like a sir. Like a sir. Então, depois de alguns dias desse acontecimento, eu tive coragem de contar a um primo meu. E ele ficou absolutamente chocado. Porque o meu irmão já tinha falado sobre esse mesmo homem para ele. Sendo que eu nunca tinha contado nada pro meu irmão, nem ele para mim. Gente. Tô arrepiada. Depois de um tempo, me casei e mudei de casa. Meu irmão saiu desse quarto e foi pro quarto da frente. Esse quarto ficou para visitas e todo fim de semana dorme gente lá, vários primos. Um certo dia, estava todo mundo lá reunido na casa dos meus pais e uma prima minha tinha dormido sozinha nesse quarto e reclamou com os meninos que ficaram mexendo nela a noite toda e não deixaram ela dormir em paz. Só que ela dormiu sozinha, os meninos tinham dormido na sala.
E aí Uhum. falamos sobre o homem para todo mundo. Até então, só meu irmão e um primo sabiam. Acabamos descobrindo algumas coisas bizarras. Meu marido disse que ele às vezes ouvia passos de alguém correndo ao lado da casa, do lado do quarto, mas ele nunca viu nada. Outros primos que já tinham dormido nesse quarto ouviram batidas na janela. A janela já abriu sozinha, mas também nunca viram nada. Enfim, as únicas pessoas que viram ele fomos eu e meu irmão. Outros ouviram coisas, mas eu nunca ouvi nada. Meus primos apelidaram ele de Gleidson. E sempre que acontece alguma coisa estranha, dizemos que foi o Gleidson. Virou uma piada, porque tudo que acontece colocamos a culpa em Gleidson. Ah, Inclusive, pelo menos, né? quero saber se esse Gleidson tá pagando aluguel pra ele ficar batendo na porta, acordando o Sim. povo, enchendo o saco. Que conta que ele tá pagando dentro dessa casa pra morar aí e encher o saco dos outros? Inclusive, meus pais só descobriram tudo isso recentemente, porque perguntaram quem é Gleidson. E ficaram chocados. Eles nunca viram nem ouviram nada. Por fim, essa semana, meus pais acordaram às 4 da manhã com o barulho de alguém abrindo o portão da frente. Meu pai foi olhar, não tinha ninguém. E o portão estava trancado, mas eles juram que alguém abriu. Dissemos que foi o Gleidson, mas eles se recusam a acreditar. Ai, a minha história bizarra Gente. é essa. Atualmente tenho 29 anos. Hoje é meu aniversário. Não é hoje, né? Mas foi aniversário Hum, quando ela mandou. quando Parabéns. escreveu. Atrasado. Parabéns, atrasado. E coisas Gente, esse estranhas. Gleidson precisa pagar um aluguel nessa casa. Abrindo o E portão às que. 4 da manhã, que Sim. entra e sai dessa casa a hora que bem entende. É. Gleidson, arruma uma E vida e um coisas trabalho pra você. estranhas continuam acontecendo nos meus pais. Espero que vocês tenham gostado da história e que não tenham um Gleidson na vida de vocês. Não. Olha, eu não tenho um Gleidson, mas teve uma vez, foi acho que em 2010. Eu não lembro. Gente, foi muito louco. Eu vi uma mulher na janela da minha. Eu tava em São Paulo já, mas eu tinha ido pra Pirassununga o fim de semana, alguma coisa assim. Eu lembro que eu vi uma mulher muito pálida, de vestido branco na janela, cabelo preto bem comprido, assim. Ela tava olhando pra mim. E ela meio que falou: Ah, vamos, cola aí, vamos dar um rolê. E eu levantei e fui. Só que no meio do caminho, eu tava saindo do quarto, eu encontrei meu irmão no corredor. E eu tava meio dormindo, meio acordada. E eu não sou sonâmbula, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu, foi só esse dia. E aí eu tava andando, e meu irmão falou: Onde você tá indo? Eu falei: tô indo ver a mulher da janela. Aí o Matheus olhou pra mim assim: Você volta pro quarto, porque eu também vi. Aí eu tava tão que eu só voltei pro quarto. Gente, Não tinha Renata, ninguém, eu como não que você sei. falou? Não aconteceu nada comigo, só essa vez que uma mulher tentou me sequestrar, Não, mas falando, eu vem não aí, tinha vou dar um-" ninguém. A gente olhou no dia seguinte, a gente foi olhar, ninguém entrou em casa. Eu não sei o que a gente viu. Até hoje eu não sei o que a gente viu. Meu Deus. Ah, Eu já falei que é engraçado falar isso, mas depois que eu acho que depois que minha avó morreu, pouca coisa estranha aconteceu. Eu não tenho, eu preciso checar com meu avô. Porque a minha avó tinha uma casa que era essa casa que eu tô falando, que todo mundo entrava e saía, todo mundo amava minha avó era maravilhosa. E meus avós, em geral, minha família é muito gente boa, assim, então todo mundo sempre fazia festa lá. E daí, só que várias coisas estranhas sempre aconteciam. Já falei aqui do vestido de noiva do vestido, eu lembro. da minha tia, já falei aqui o dia do casamento dela foi um caos. Tudo deu errado, assim, foi uma coisa louca. E já falei que ela também ela tinha algumas manchas que apareciam nela durante a noite. Isso quando ela era adolescente, ela ficava muito fraca. Tinha várias coisas, assim, mas tipo, e tinha. Meus avós ouviam coisas, coisa que caía no meio da noite. E isso eu nunca tinha visto nada. Nunca tinha visto nada. Só que teve uma vez que ela mudou dessa casa, foi morar na praia. E daí nessa casa da praia não acontecia muita coisa. Só que daí teve uma vez que foi a última vez que a minha avó, assim, a última vez que eu vi minha avó, ela eles a gente estava dormindo e eu e minha tia a gente estava dormindo na sala, no chão da sala, assim. E a TV da cozinha ligou no maior volume e no meio da noite. E daí eu lembro que eu acordei
E aquela TV de tubo ainda, sabe? Aquela TV antigona. Aquela TV que não dá pra você falar que alguém ligou do celular, né? No... Não, aquela TV Sim. antigona de tubo, aquela que de 14 polegadas que ficava no suporte ainda. E daí, e ela ligou numa altura, Renata, que acordou a casa inteira. E daí eu acordei e daí eu falei, puta que pariu, meu avô acordou, porque meu avô acorda 4 da manhã, né? Velho. Ele acordou, pois senhor. E daí eu falei, puta que pariu, meu avô acordou às 4 da Acordou manhã e já sem acordou respeito. causando. Sem respeito, ele só foi ligando a TV às 4 da manhã porque ele tá na casa dele, tudo bem. Daí eu peguei e voltei a dormir. E daí nisso veio a minha. Eu achei que a minha tia ou ele tinham desligado a televisão. Mas pelo que eu não lembro se minha tia veio e desligou a televisão ou se ninguém desligou a televisão e ela desligou sozinha. Mas depois a minha tia no outro dia falou: Foi você que ligou a televisão naquela altura? O que aconteceu? Daí eu falei: Claro que não, eu tava dormindo. E daí a gente não sabe o que Por quem aconteceu. me tomas? É, eu acordar às 4 da manhã pra ver TV nessa altura e ninguém sabe o que aconteceu. Mas a televisão ligou sozinha. E depois que a minha avó faleceu, eu dormi nessa casa de novo e eu não vi nada. E eu não sei se teve mais experiências dessa. Eu acho que estava ligado à minha avó. Minha avó que era a causadeira que atraía as coisas. Não É sei. porque às vezes é uma coisa que eu não sei, gente, de novo, eu não sou uma pessoa espiritualizada, eu falei isso várias vezes, mas eu já ouvi dizer, em alguns casos até que a gente fez, que fica na pessoa às vezes, né? Lembra? No caso Então. dos rostos de Belmez, por exemplo, que é um caso paranormal que não tem explicação até hoje, nunca ninguém conseguiu explicar. Falam que estava ligada à dona da casa, né? A pessoa que morava na É, casa, quando os rostos. Tanto que quando ela faleceu, onde ela foi sepultada, os rostos continuaram aparecendo, né? Então, é, a gente, pelo menos por esses casos, a gente sabe que tem coisas que seriam as pessoas, né? O que você é. viu que você deu risada? O Brian falou que era o Nabucco do Senhor. A gente Aí, tá pode vendo? o Nabucco do Senhor. Oi, gente, Ai, e agora, gente. olha, o pai do Reni amou o vídeo dos rostos de Belmez, que legal. Ai, que legal. A gente tem recebido muito feedback positivo sobre os casos mais históricos que a gente faz. Eu acho isso tão legal, porque eu adoro fazer um caso vintage, trazer um. Tipo que a gente fez da Elizabeth Bathory, né? Uns casos assim. É Hum. bem legal saber que as pessoas estão gostando, né? Ó, Ah, Caroline, mais uma, ó. acontecia isso com a TV de tubo no quarto da minha mãe. Ligava de madrugada do nada e rodava filmes do Corujão, porque ninguém tinha coragem de desligar e ligar de novo. Gente, Aluna Blue, eu sou ateia e cada dia fico mais, porque quando era cristã eu via muita coisa. Hoje, sendo ateia, não vejo nada. Mas mas muita gente fala que é sobre você estar aberto para as coisas, né? totalmente. Mas assim, eu também sou ateia e é só que eu sou aquela ateia que quer acreditar, sabe? Ah, Então eu acho sou que agnóstica, eu acredito que tem alguma coisa, só não sei o que é e eu não sei se eu quero saber o que é, não. não, eu sou ateia simplesmente porque eu não tenho fé. Eu falo que eu sou ateia não é porque eu não acredito nisso, ou naquilo, ou naquilo. É porque desde pequena, quando eu frequentava a igreja, eu tinha uma resistência. Tipo, eu não tenho fé, gente. É uma coisa que não. Eu não acho que exista nada. No meu core, quando eu orava, quando eu cantava, eu não achava que existia nada. Entendeu? Não, não é uma coisa de mim. É só isso. Mas eu quero, tipo, eu ouço essas histórias, eu falo, ai, eu quero acreditar que, sabe? É uma coisa que eu não tenho explicação e daí me intriga muito, porque eu não tenho explicação, ninguém tem explicação. Você pode falar que é um delírio coletivo, você pode falar que é a eletricidade, não sei o quê, mas é muito divertido você acreditar que seja uma coisa sobrenatural. Eu acredito que um dia, muito do que a gente hoje acredita que é um fenômeno sobrenatural vai ter uma explicação científica muito óbvia, porque a gente tende a colocar como mágico o que a gente não entende. Então, se você mostrasse eletricidade para uma pessoa, sei lá, recém-saída do tempo das cavernas, ela ia falar que você é um bruxo. Então, eu Ah, acredito que da mesma forma, tipo, não é porque a gente, enquanto espécie, né, enquanto sociedade, não entende uma coisa que ela não tem uma explicação. Então, eu acredito que muito que a gente vê hoje fala é mágica, é isso e aquilo, tem uma explicação que a gente só não conhece ainda, né? Porque a gente ainda não conhece. A gente conhece é isso que eu pouquíssimo. acho. A gente não conhece nem o oceano, nem o Deep Sea a gente conhece direito. Imagina o Eu não universo, né? acredito que seja algo sobrenatural. O que eu acredito é que é uma coisa que nós não temos explicação. E Hum, acreditar que seja algo sobrenatural é divertido. sim. Acreditar em
história de fantasma, de demônio. Pra mim é muito divertido. Eu adoro filme de terror, eu adoro esses casos sobrenaturais. Então, pra mim é muito divertido. Mas se eu for pensar mesmo no meu core, Natália, isso existe? Não. Eu não consigo. Nossa, olha, o Brian Pra disse que o mim, nome disso que eu falei é naturalismo, então eu acredito em alguma coisa que eu nem sei o que é. é. Ai, Brian, obrigada por gostar da Renata Professorinha. Ela sai de mim sem fazer. Eu não controlo a Renata Professorinha. Quando eu vejo, ela já saiu e já está dando aulas. Professora Helena, eu gostei que a Pete Bruna falou, passei o podcast pro meu pai, porque ele me visitando, via eu assistindo. Um dia, eu vendo a história do menino do balão, ele, me passa o canal dessas doidas, você tá sempre vendo e é legal. Ai, Adorei. obrigada. Aí, aproveitando, beijos, mamãe. Minha mamãe está aqui. A falta de explicação da morte me faz acreditar que tem algo não explicável. Então, eu vou falar. Tem um estudo que eu vou colocar linkado. Eu vou colocar no link da live depois para eu não perder o foco. Mas a gente está aprendendo muito sobre a morte agora. Eu descobri que o campo de estudo do que acontece com a gente depois que a gente morre é extremamente recente na medicina, né? É porque por séculos o foco sempre foi prolongar a vida e não entender o que acontece depois que o corpo morre. E hoje tem vários estudos com pacientes que se voluntariam, que estão em estado terminal e de pessoas que passaram por experiências de quase morte, dedicados a estudar o que acontece. Então a gente pode esperar muita descoberta interessante nas próximas décadas. Assim, é possível que, imagina, a gente nunca parou para estudar isso. Então a gente não sabe mesmo, a gente não sabe porque a gente, enquanto humanidade, não foi procurar, né? Então, eu Tanto acho. que o cérebro, ele não para assim que você morre, né? Ele continua Sim. ativo por mais 7 minutos ou uma coisa assim, não é? Não, e ele tem um período de intensa atividade mesmo. É? Tipo, ele tem, depois que a vida termina, né? O seu cérebro ele começa a dar. É como O se ele coração estivesse para e o desligando. cérebro. Gente, é só nós agora! É isso, falam que é Ele tipo um entra em grande desespero. barato, né? Olha, a aluna, sim, eu sou formada em ciências mortuárias e sim, a área cresceu muito. Ai, Então, tem muito incrível. estudo recente sobre isso. Então, depois eu vou colocar o link desse negócio, porque eu achei essa matéria muito interessante, uma matéria da BBC que ela foi traduzida já. E ela conta sobre a história dessa médica que começou a estudar. Ela, basicamente, ela estava fazendo um estudo com camundongo, aí ela teve um insight, ela foi procurar por outros estudos sobre a morte para conseguir se embasar e descobriu que não existia nenhum. Tipo, opa! Ótimo. Um Interessante, né? ótimo campo de trabalho.